bem? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aquele pouquinho que não estivermos, vamos sair daqui super bem. Amém? Amém. Vamos sair daqui super bem nesta manhã maravilhosa, nesta manhã gloriosa, onde nós estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu tenho uma mensagem que quero falar sobre o poder da intercessão. Amém? Amém. Levar a todos nós a uma consciência de interceder por pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Amém. Eu tenho um texto aqui para a gente começar em 1 João, carta, epístola de 1 João, no capítulo 5 e no versículo de número 16. Glória a Deus. Diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. A pecado para a morte, por esse não digo que rogue ou interceda. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor. Eu tenho muito versículo, então não vou muito aprofundar em muitas coisas, né? A gente começa no versículo 13, até tem ali uma epígrafe dizendo o poder da intercessão, que nós devemos interceder uns pelos outros. E aí ele vai falando, e no versículo 16 ele diz: se alguém vê o seu irmão pecar, e você sabe que esse pecado não é para a morte, você deve interceder. Você deve rogar por ele, rogar as misericórdias de Deus em favor dessa vida, para que Deus então venha restaurar essa pessoa, perdoar os seus pecados e criar no coração dessa pessoa um vínculo para a presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E talvez se pergunte: o que é pecado para a morte? Pecado para a morte é quando a pessoa decide por si só dizer: eu não quero mais, eu não aceito esse Jesus, eu nego, eu não quero saber dele, então vira as costas. E então essa pessoa, ela não mais será tocada pela palavra do arrependimento, né? Mas isso é algo bem forte, né? Não é qualquer pessoa, naquele momento das pessoas estar com raiva, muitas vezes, né? Ele diz: eu não quero saber mais disso e tal. Não é essa a questão, mas é quando deliberadamente, sabe? Você já viu aquelas pessoas com raiva, com ódio, quando ele fala assim, seus olhos estão, né? Quando a pessoa está totalmente consciente de que ela não quer mesmo o Senhor Jesus, não quer, não aceita, não quer, quando ela diz: eu não quero o seu Cristo, eu não quero o seu Deus, eu não preciso dele, né? E então essas pessoas não têm como haver salvação, porque de si mesma ela renega a herança que ela podia receber. Amém? Amém. Então devemos interceder por pessoas, irmãos, pelos pecadores, pelas autoridades, enfim, por todos os homens. Nós devemos interceder. Você precisa interceder por essas pessoas. Amém? Amém. Você tem intercedido por vidas? Amém. Glória a Deus. Intercedido pela sua família? Amém. Amém. Você tem intercedido pelos seus Glória a irmãos? Deus. Amém. Pelos seus pastores? Amém. Pelo seu ministério? Que você Amém. está? Amém. Louvado seja Deus. Então todos estão no caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Fomos feitos intercessores do reino de Deus e de Cristo. Nós fomos feitos intercessores. Se você não sabia, você vai passar a saber hoje que você foi chamado para ser um intercessor pelo reino de Deus e pelo reino de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E para isso nós temos um intercessor modelo. Diga: Jesus Cristo. Jesus é o nosso intercessor modelo. Depois, devemos viver a interceder, pois essa é a vontade de Deus. Amém? Amém. Essa é a vontade de Deus. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2 e 5, é onde fala que nós fomos feitos, né? O versículo 5 do capítulo 2 diz assim: por mais que eu tenha bastante coisa aqui, mas eu vou falar bem devagar. Amém? Amém. O versículo 5 diz assim: também vós,
mesmo, falando de mim e de você, também nós mesmos, como pedras que vivem, nós éramos pedras mortas, agora nós somos pedra que vive, recebemos vida da pedra angular, da pedra principal que é Cristo, como pedra viva, sois edificados, casa espiritual, isso é uma casa espiritual, para ser de sacerdócio, você é um sacerdote, você pertence a um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Você foi chamado, foi feito sacerdócio, você é uma pedra viva, existe vida dentro de você, Aqueles versículos antes que a gente leu aqui no livro de 1 João, ele disse: essas coisas eu vos escrevi a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida em vós. Você tem a vida em vós. Você entregou a vida ao Senhor Jesus, você tem a vida de Deus em você. Aqui ele diz: vocês são pedra, mas são pedra viva. Vocês têm vida. Vocês têm vida. E vocês foram chamados para um sacerdócio. Vocês são sacerdotes. E como vocês são sacerdotes, existe luz dentro de vocês. Existe luz dentro de cada um de vocês. E sendo assim, você que está vivendo na luz, você pode transmitir luz. Você transmite luz. Você pode transmitir vida, pois você tem a vida do Filho de Deus. Você pode transmitir vida, você pode transmitir liberdade aos que estão presos. Você vê que isso é tão real, que muitas vezes, nem mesmo você sabendo disso, você sabe que as pessoas que têm algum problema lá, ele procura você. Fulano, o que eu vou fazer? E muitas vezes você nem sabe o que fazer, mas ele procura você, porque você é um sacerdote, porque você pertence a um sacerdócio, porque você foi chamado e feito sacerdócio para interceder. E quanto mais você vai descobrindo isso e entendendo o seu chamado aqui nesse sacerdócio, mais você vai aperfeiçoando e podendo auxiliar e ajudar as pessoas. Amém? Amém. Então hoje a nossa consciência de todos os irmãos, é que nós se colocamos como um intercessor, que você intercede nas madrugadas, que você intercede em suas orações. Não precisa ser de madrugada, temos essa questão da madrugada, porque temos costume de levantar de madrugada, e ali interceder por pessoas, se colocar nós mesmos na presença de Deus e interceder por pessoas. Mas você pode interceder a qualquer hora que você sentir. Logo você vai ver mais coisas aqui. Que você sentiu que você deve orar por aquela pessoa, interceder por aquela pessoa. Quantas vezes, até mesmo pela minha filha, estou lá deitado, dormindo, de repente, desperta aquele sentimento de orar, ou talvez de dia, vou orar, não sei o que está acontecendo, não sabia o que estava acontecendo, mas ali eu vou orar, interceder. E depois, mesmo sem querer falar, fala, aconteceu tal coisa, quase foi, houve um perigo, sabe? Mas o poder da intercessão estava dentro. Amém? Amém. E o texto que nós lemos, o apóstolo diz: se você vê o seu irmão pecar, que é pecado não para a morte, você deve rogar a ele. Você deve rogar. Isso mostra que não só os irmãos, mas os pecadores, nós devemos interceder por essas pessoas, rogar por essas pessoas. Muitas vezes, antes de nós interceder por essas pessoas, nós vamos até ela, talvez ela não é receptível à palavra de Deus. Mas quando você tem um tempo de intercessão, quebrando ali as algemas, quebrando a dureza do coração, e Deus agora leva você, quando você vai pregar para aquela pessoa, ela é receptível. Talvez naquele dia ela estava endurecida e tudo estava muito bom para ela, mas de repente, naquele momento que Deus te leva, ela está quebrada, ela está moída, então ela se abre para ouvir o que você tem, e
você como cheio de luz, cheio de vida, liberdade dentro de você, você aplica isso, transmite isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que um sacerdote faz? Né? O que um sacerdote faz? Para que você foi feito sacerdote? O que ele faz? No livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 1, louvado seja Deus. Glória a Deus. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer dons como sacrifício pelos pecados. Amém? Amém. Todos que foram chamados, que foram constituídos nas coisas de Deus, eles são constituídos para concernente às coisas de Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios. E seus sacerdotes, eles faziam isso literalmente com animais, né? Oferecia dons como sacrifício. Então você agora também, logo vamos entender, você foi chamado para oferecer também a Deus, em favor dos homens, dons e sacrifício. Glória a Deus. Dons, oferta. Você foi chamado para isso. Dons aí é oferta hoje para nós, né? E sacrifício. Mas deixa eu falar alguma coisa sobre esse sacerdote, porque entramos nessa questão do sacerdote, né? O sacerdote que todos nós conhecemos, né? O que ficou mais favorável ao entendimento, que é o sacerdócio levítico e Arão, né? A forma que a igreja agora serve não se baseia nesse sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão, porque ele teve o seu fim. Pois o sacerdócio levítico, quanto à lei, teve o seu fim. Então não estamos nesse sacerdócio. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, logo nós voltamos aí. Vamos sair um pouco aí da mensagem, né? O sacerdote levítico não apontava para o sacerdócio que estamos agora, para o apostolado, e sim para Cristo. Glória a Deus. Então nunca nós, no passado fizemos isso, mas hoje não fazemos mais, porque recebemos entendimento. E todos que vão receber entendimento sabem que o sacerdócio Arão e Levítico não apontava para o pastorado, não é para o pastorado. Não adianta nós hoje pegar a igreja e fazer igual eles faziam, trazer todos os utensílios, arca e tudo mais. Não é isso. Tudo aquilo era uma sombra de um bem vindouro que se cumpriria em Cristo Jesus. Todo o sacerdócio da lei, ele foi estabelecido até que chegasse aquele que cumpria ele, de quem se falava, Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo era uma sombra, né, do que Cristo faria quando veio a este mundo. O sacerdócio levítico chegou ao fim como seu cumprimento na pessoa de Cristo. Glória a Deus. Ele chegou ao fim porque ele cumpriu. A lei se cumpriu. O sacerdócio se cumpriu, porque chegou até o sacerdócio real, verdadeiro, aquele por juramento da linhagem de Melquisedeque, aquele que Deus jurou: hoje eu te gerei, tu és meu filho, e eu jurei que tu és sacerdócio para sempre. Amém? Amém. Sacerdócio para sempre, e é desse sacerdócio que nós somos. Logo vamos entender mais. Por que chegou ao fim? Por vários motivos, mas vou atentar somente aqui no texto de Hebreus, né? Hebreus 7, 18. E aqueles que querem, né, entender bastante sobre esse sacerdócio de Cristo, ele começa ali no capítulo 3, né? No capítulo 3, aí vai o capítulo 5, vai o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 de Hebreus. Tudo está falando sobre esse sacerdócio, sobre essas mudanças. Mas aqui o Hebreus 7, 18 diz: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, uma das coisas que o sacerdócio levítico, bem como a lei, chegou ao fim é por causa da sua fraqueza, a sua inutilidade.
E por quê? Porque não consegue, purificar a mente, o coração. As pessoas continuavam ainda sendo pecador. O pecado ainda estava sobre ele. Ainda o versículo 19 diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Isso é Bíblia. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual chegamos a Deus. Amém? A lei, como ela estava com deficiência, talvez não proveniente dela, mas pelo homem, ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. Todas as pessoas que fizeram o sacrifício saíram dali pecador, saíram dali ainda condenado, saíram dali ainda sendo um pecador. E a nova aliança, quando você chega, recebe Jesus Cristo, você sai dali com os seus pecados verdadeiramente perdoado. Você é um cidadão do céu. Se você partisse dali, você iria aos céus. E Deus diria, através dessa aliança, os seus pecados não me lembro mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda no capítulo 8 e o versículo 7, tudo é Hebreus, Vamos só tentar aqui. Existe muitos lugares, mas só aqui. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Glória a Deus. Aqui a Bíblia está falando que se aquela primeira aliança, que é o sacerdócio Arão, e se é a lei que regulamentava o sacerdócio ali, tivesse sido sem defeito, não estaria então procurando lugar para uma segunda. Então ela tinha algum defeito de não conseguir purificar as pessoas. Amém? Mas aqui aponta mais ainda pela segunda. O versículo 13 do capítulo 8 diz: quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquada é envelhecida, está prestes a desaparecer. Isso falando sobre o sacerdócio levítico e bem como a lei. Ela se envelheceu, ou seja, estava chegando ao seu cumprimento, o seu cumprimento final, e ela teria que deixar de existir como um fundamento para a vida do ser humano, um fundamento para a justificação, para que o homem fosse justo diante de Deus. O versículo 9 do capítulo 9 diz: é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto os dons como o sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, seja ineficaz para aperfeiçoar aqueles que prestam este culto. Amém? Isso é uma parábola para o tempo presente, e segundo esse sacerdócio, oferece tanto os dons como o sacrifício. O sacerdote sempre vai oferecer dons e sacrifício. Amém? Embora esse sacrifício era ineficiente para a mente, as pessoas saíam dali ainda se sentindo e entendendo que eles eram um pecador. O versículo 10 diz assim: os quais não passavam de ordenança da carne, baseados somente em comida, bebida, de diversas abrações, imposta até ao tempo oportuno de reforma, que iria chegar à reforma, e que chegou quando Jesus então morre na cruz, e a segunda e a aliança da lei começa, a aliança no sangue de Jesus, a nova aliança. Amém? O versículo 12 do capítulo 7 diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Amém? Então mudou-se o sacerdócio e mudou também, houve mudança de lei. Glória a Deus. Aleluia. Isso é só para entendermos, para não pensarmos que vamos operar baseado na lei do Levítico ou de Arão. Glória a Deus. Também não quer dizer que não há lei, só houve mudanças de lei, só que mudanças melhores. Agora nós temos um padrão, o padrão é Cristo, e agora tudo está dentro do seu coração. A lei agora é imprimida no seu coração, na sua mente, é gravada no seu coração e imprimida na sua mente. Agora a lei está aqui dentro. Amém? Se a gente olhar, é o que a gente sempre fala, porque é a coisa mais fácil de se entender. Quando na lei o que diz,
por exemplo, o mandamento do amar, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Você tem uma base, olha aqui está dizendo, você deve amar como a ti mesmo. Mas na nova aliança, Jesus já ele é o padrão. Ele diz: amai uns aos outros como eu te amei. Amém? Amém. Por isso que você vai ver o texto diz: aquele que não ama não conhece a Deus. De fato, quem não ama não conhece a Deus. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer o amor de Deus. Aí o amor entra no seu coração e você consegue amar outra pessoa, porque você foi tocado. Você agora tem uma base. Qual é a base? É o Cristo que veio e te perdoou. Veio e te perdoou, te amou. Você sente amor, você sente a presença dele dentro do seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas a lei continua, né? Com mudanças. Mas nós estamos numa aliança muito melhor do que a aliança levítica, do que a aliança da lei. Bem rapidinho aqui, em Hebreus 8:6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Amém? Amém. A aliança que nós estamos, ela é superior à que havia, à que estava. Ela é superior. Até mesmo em questão geográfica, né? Obviamente que não é bem geográfica, é a forma de crer e de pensar, né? Quando a Bíblia diz que o povo de Israel, todos da lei, está sobre o monte Horebe ali, né? O monte Sinai. Mas nós não estamos lá. Hebreus 12 diz: nós não chegamos a esse monte, nós chegamos ao Monte Sião, a Nova Jerusalém, que está lá em cima. É de lá que nós somos regidos pelo Espírito Santo que está dentro de nós e nos vai conduzir em todas as verdades da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós somos uma aliança superior. Entende aqui, o povo levítico, eles iam ao templo onde estava o Santo dos Santos, e ali estava a presença de Deus, é ali que eles tinham que reverenciar. Mas agora nós estamos continuamente diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. Por quê? Porque o nosso representante, o sumo sacerdote, ele fez esse caminho, esse percurso, e sentou à destra de Deus, de onde ele está também interceder por mim e por você. Amém? E é lá que nós somos convidados a chegar. O altar, o trono da presença é lá, no Santo dos Santos, o altar chamado altar da graça, de onde nós entramos e buscamos por graças e misericórdia para dias oportunos. Amém? Amém. Ainda o 7:12, já vamos voltar para a mensagem, né? Por isso mesmo, Jesus, 7:22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Glória a Deus. Ainda ali o 12, o 24, Hebreus 12, 24, um trocadinho, não que isso está expressado exatamente assim, mas como se falando de sangue de duas pessoas justas, falando de um Abel sendo da aliança anterior e falando de Jesus como a aliança atual. Veja o que diz o 24: e é Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisa superior ao que fala o próprio Abel. Amém? Amém. Veja, o que o sangue de Abel clama, por que o sangue de Jesus é superior e fala coisas melhores para nós? Abel era o justo, não é? Todos sabem que ele era justo. Ele morreu exatamente porque ele cultuava a Deus, porque ele havia uma diferença, ele era justo diante de Deus. Deus o recebia e recebia o que? A oferta e o sacrifício que ele fazia. E então ele foi morto. Mas o sangue dele, o que diz essa escritura quando Deus vai falar com Caim? Onde está teu irmão? Ele fala aquelas palavras, né? Vamos encurtar aqui. Mas aí Deus diz para ele assim, ó: porventura a terra, o sangue de Abel não está clamando da terra? Não está clamando? O que o sangue de Abel está clamando? O que ele está clamando? Justiça. Justiça. Um sangue justo foi derramado. Alguém tem que pagar. E a lei vem também dizendo
quando o sangue do justo é derramado, do justo Jesus, o que ele fala? Perdoa. Perdoa eles. Perdoa eles. Perdoa eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Aleluia. Glória a Deus. Voltamos aqui para a mensagem. Só para sabermos que a diferença do sacerdócio. Fomos feitos sacerdotes para oferecer dons de sacrifício. O que são esses dons de sacrifício que oferecemos? O que são esses dons? São uma entrega da nossa vida como um todo. São orações de intercessão que fazemos pelas pessoas diante do altar da graça de Deus. Amém? Amém. As orações que você faz, a vida que você leva com Deus, as orações que você faz, aquilo que você entrega diante de Deus, esses agora são dons e sacrifícios. Dons e sacrifício, oferta e sacrifício. Para que nós entendamos isso, vejamos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, em nome do Senhor Jesus, no capítulo 8, versículo 3, e diz assim: e veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incenso de ouro, o qual lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Versículo 4 diz: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça, o incenso, com as orações dos santos. Amém? Amém. As orações dos santos, como um sacrifício, as orações dos santos, a oração minha, a oração sua que você faz, que você intercede pelas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então devemos interceder pelas pessoas, porque Deus está ouvindo, né? Deus está ouvindo, igual quando nós lemos ali na carta também está dizendo. Agora você sabe que Deus ouve, então você tem certeza que Ele vai responder o que você está pedindo. E aí Ele fala: se você vê que o seu irmão quer carro, você deve pedir. Então Deus está ouvindo as nossas orações estão subindo. Você quer oferecer a coisa a Deus, você deve orar, interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando você se coloca à disposição a orar pelas pessoas, pelo ministério que você está inserido, né? Isso é a sua oferta, o seu sacrifício que você está oferecendo. Se um sacerdote se colocar entre uma pessoa e Deus e clamar por ela, pela misericórdia de Deus, em favor da outra, e tomar as dores da outra pessoa que está sofrendo, buscar alívio para a alma da outra, mesmo que você não tenha afinidade com aquela pessoa, mas você sabe que ela precisa. Amém? Quando você coloca-se no meio, você lembrou aqui rapidinho daquela árvore que o agricultor vai cortar, né? Que é o mestre, o dono ali vai cortar, porque ela não produz, mas vem ali aquele que cuida, o jardineiro, e diz: meu Senhor, por favor, não corta ela esse tempo agora, permita mais um ano, eu vou cavar, eu vou jogar esterco nela. Aí se ela não produzir, aí na outro tempo o Senhor vem e tira ela, mas agora não, por favor. É a intercessão. Amém? Amém. É a intercessão. E não só por questões de pecado ou de vida desalinhada, né? Mas também por coisas que a pessoa, você sabe que a pessoa está passando por luta, situação difícil, intercede por essa pessoa, como se fosse você, ela, a pessoa sofrendo. Intercede por ela. Essa é a vontade de Deus, que nós tomamos essas dores, que nós carregamos as dores uns dos outros. Amém? Amém. Que nós se importamos, sentimos como se fosse nós mesmos, como se fosse você. Afinal de contas, todos nós somos membros do corpo. Cortou esse dedinho aqui, os outros começam a doer, né? Os outros começam a doer. E você sabe que esse que está cortado é o que mais vai machucar. Você sempre pega as coisas, você nem sente ele, porque ele está bem, né? Mas quando está machucado, você vai, só bate ele, vai só bate o meu dedo. É que ele funcionava perfeitamente. Você não sentia que ele era mais ele. Ele era igual, só que ele estava perfeito. Agora ele está machucado. Amém? E precisa de uma ajuda.
intercessão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Temos um intercessor modelo, e aí tem que ir rápido ali, né? O intercessor modelo, que é Jesus. Jesus, nos seus dias aqui na terra, viveu uma vida de intercessão por todos, até mesmo na última hora, ele intercedeu. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Amém. Não vou falar tanta coisa que ele intercedeu, mas já no final aqui, porque o tempo vai indo. Ele, na última hora, ele ainda intercedeu por aquelas pessoas. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Forte isso, não é? Glória a Deus. E nós estamos prontos para isso? Glória a Deus. Nós estamos prontos para isso? Nós estamos prontos para isso? Aleluia. Vocês sabiam que mesmo na velha aliança, o sacerdote que entrava lá, nunca aconteceu. Mas se porventura, né, eles não estivessem bem naqueles dias, eles eram mortos ali. E eles tinham que entrar, caiu o seu dia, era eles que tinham que ir. Eles que tinham que ir lá. Interceder pelo povo. Interceder pelo povo. Assim é a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: nessa vida nós somos entregues à morte todos os dias. Amém? Amém. Nós somos entregues. Jesus faz uma oração de intercessão pelos seus discípulos e por nós. Glória a No livro Deus. de João, o Evangelho de João 17, né? Vai ficar bem comprido aí, mas você lê depois. Mas eu quero ler aqui o versículo 15, diz assim: não peço que os tire do mundo, e lá é chamada oração sacerdotal. Não peço que vos tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus sabe que quando você recebe a palavra, o mal vai vir, o diabo quer parar você, quer destruir você, levanta uma coisa, levanta outra. Jesus sabe disso, e sabia que isso aconteceria com os discípulos, e sabe que isso acontece com você, mas existe um propósito ainda para você fazer, então você não pode ser tirado, você não pode deixar de passar por isso. Então Jesus diz: Pai, eu não quero que o Senhor tire eles daqui, para não cumprir o propósito, mas que o Senhor guarda ele de todo mal. Amém? Amém. Isso é, se nós passamos por muitas aflições por causa da palavra, ainda assim permanece firme, porque você não vai perecer, o mal não vai te tocar. Glória a Deus. Você tem o coração de um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Ele diz: Deus. santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele quer aqui segurá-lo, protegê-lo, como protege com a palavra. Santifica eles a palavra e eles vão estar seguros. Glória a Deus. Aí o 19 diz: em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Isso é intercessão, é colocar no lugar. Eu quero me santificar por eles, para que eles sejam santificados. Amém? Ele está dizendo: a mesma santificação que está em mim, eu quero que eles recebam. Eram os discípulos, mas é você também. Amém? E esse é o poder da intercessão. Eu já vi muitas pessoas falando: eu jejuei muito tempo em favor de pessoas. Talvez em favor de pessoas que ela nem conhecia, não tinha afinidade, mas sabia que aquela pessoa. Mas se você vem na igreja, as pessoas estão orando por você há tempo. Quando eu fui para Cristo, quando Ele me chamou, Ele chamou eu várias vezes, né? E eu escondia dele, até que ele, né? Pessoas estavam orando por mim, pessoas já intercediam por mim, pessoas já estavam intercedendo. E você, eu, tenho que interceder por pessoas também. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui ele diz: eu intercedo, eu me santifico. É por causa deles, é em favor dele. Aí o versículo 20, olha só a coisa maravilhosa: não rogo somente por isso, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Amém? Você não estava lá, eu não estava lá, mas depois eu criei, você creu, então Jesus intercedeu por você. Amém? Se você absorver essa consciência de quanto amado você é, de qual posição você é e de quão protegido você está debaixo de uma oração daquele que a sua voz é ouvida. Aqui no Hebreus mesmo, 7, no 5, diz que quando nos seus dias ele ofereceu grande clamor e súplica e foi ouvido por Deus por causa da sua vida de piedade. Glória a Deus. É o mesmo relatando lá do jardim, naquele clamor. Deus atendeu ele,
feita a tua vontade. A vontade do Senhor é essa, de o Senhor entregar eu vou. Esse sacerdócio, o seu Cristo, o nosso Cristo, a oração dele é ouvida. Amém? Glória a Deus. Quem gostou de saber que Jesus intercedeu por você? Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bem rapidinho, mas agora veja isso em Romanos 8:34. Quem nos condenará? É Cristo, Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, no qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Amém? Glória a Deus. Ele está intercedendo por nós. Ele está intercedendo por você. Ele é o modelo. Ele esteve aqui e intercedeu. Ele, ao morrer, ele estava intercedendo. Ele ressuscitou e está a interceder. Glória a Deus. Mostra que nós devemos interceder. Ainda no Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. Você tem esta oração. Aí o Isaías que diz: quem creu em nossa pregação? Foi a esse que o braço do Senhor foi revelado. Você crê na oração? Você crê nas palavras de Jesus? Você crê no que Ele fez por você? E ainda está fazendo por você. E por isso, Ele pode salvar totalmente os que chegam a Ele. Glória a Deus. Né? A pessoa ainda não aceitou a Cristo, mas Ele está falando: eu posso te salvar totalmente. Glória a Deus. Eu posso te salvar totalmente. E eu posso, a partir de agora, passar a interceder por você. A gente, Glória a Deus, quando tem um intercessor Pai. numa empresa, né? Se fala padrinho, alguma coisa assim, tem lá alguém que intercede, que faz acontecer, né? É tão bom. Agora você imagina, nós que temos Cristo diante a destra do Pai, que intercede por nós. Por isso que a Bíblia diz: e Deus vai dar tudo para nós, porque Ele não poupou nem seu Filho, antes Ele vai conceder todas as coisas. E Jesus disse: vocês vão fazer a obra que eu fiz, vão fazer maior. Sabe por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. O poder da Louvado intercessão seja o está Senhor. lá. Aleluia. E você não precisa esperar acontecer algo com a pessoa para interceder. Se você sentiu, você está vendo que algo está acontecendo com ela, intercede por ela. Porque se você sentiu, se você viu, é porque Deus quer que você intercede. Amém? Às vezes as pessoas se sentem, ou se vê, ou se viu, quando não tem essa consciência, e se é alguma coisa, ele sai a falar para os outros. Mas Deus está dizendo: você deve calar a sua boca e interceder por essa pessoa. Se você viu que o seu irmão pecou, intercede por ele. Você não pode deixar ele morrer. Intercede. Amém? Amém. Devemos viver uma vida de intercessão, pois essa é a vontade de Deus. Vamos terminar aqui, meu irmão, já foi. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, esse é para nós, Paulo falando. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplica, de orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Amém? Essa é a igreja do Senhor. Deve fazer isso, esta prática, a prática de oração e de intercessão por todos os homens. E ali ele vai falando pelos reis, autoridade e tudo mais. Está muito corrido aqui o tempo, né? Em Éfeso, no capítulo 6, 18, ele diz: orai por todos os santos. Ele convoca a igreja: ora por todos os santos. Paulo, ele mesmo, no capítulo 1 de Efésios, no capítulo 3, ele faz orações profundas pela igreja de Éfeso. E é uma oração que serve para nós. Vai lá, leia aquilo lá, absorve aquela oração do capítulo 1, do capítulo 3, está escrito logo em cima a oração de Paulo. Aí você, de intercessão pela igreja, ora aquilo lá, recebe aquela oração, recebe a eficácia da oração do justo. Amém? Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele ora sem cessar. O primeiro e o versículo 2 ele diz: dando sempre graça por todos vós, mencionando em nossas orações sem cessar.
o apóstolo Paulo orava sem cessar por aquela igreja, por aquelas pessoas. Glória a Deus. No Tessalonicenses 2, 3 e 1 ele diz: orai por nós para que a palavra se propague. Amém? Orai por nós, ora pelos ministros para que a palavra propague, para que o evangelho avance. Ora para que o evangelho avance. De repente está preso, está amarrado. Ora, intercede para que o evangelho avance. Amém? Amém. Todos devemos viver na prática da intercessão. Abraão, Jó, Daniel, Samuel, Davi, Noé, Esther, Neemias, Moisés, Abigail, Josué e tantos outros viveram uma vida de intercessão. Lembra quando Abraão vai interceder? Mas Senhor, se tiver, o Senhor vai fazer. Oh, mas se tiver, Senhor, não fica bravo com o teu servo. Mas se tiver, todos eles intercederam, todos viveram uma vida de intercessão. Amém? Amém. O Espírito Santo espera que nós oramos para Ele nos ajudar a interceder. É forte, né? Glória a Deus. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo por nós intercede com gemidos inexprimíveis. Amém? Glória a O Deus. Espírito Santo intercede. Todos intercedem nesse reino. É um reino de intercessão. É um reino que ninguém vai ficar para trás. É um reino que todo o corpo, todo o membro vai ser curado. Precisa chegar lá curado, precisa chegar à presença, porque Jesus disse: aprove a Deus que eu ressuscite todos que Ele me deu e apresento diante dele. Amém? E Ele conta comigo, Ele conta com você. Amém? Olha no versículo 27 diz: porque segundo é a vontade de Deus que Ele intercede pelo santo. É a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede por o santo, por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Estamos terminando. O próprio Deus espera encontrar o que intercede, um que intercede. Amém, irmãos? Eu só vou ler esse versículo e encerramos aqui. Veja só o que diz Ezequiel 22, 30. Busquei entre os homens um que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Amém. Agora você, por um instante, se coloca de pé, que nós vamos entrar no ato da Santa Ceia. Mas eu quero que você mentalize isso. Deus diz, Deus que espera que nós intercedamos. Fomos feitos sacerdotes para oferecer tanto os dons como o sacrifício. Já vimos que são as nossas orações, são a nossa vida, o nosso culto racional, aquilo que nós apresentamos, sacrifício vivo, santo e agradável, nosso culto racional, as nossas orações. Deus espera que nós façamos isso. E aqui nesse versículo ele diz: eu busquei, eu não achei, mas hoje ele acha aqui. Amém? Amém.